Nos próximos capítulos da novela Amar, tudo começa logo depois que o Valentim está conversando com Nemésio e se declarando praticamente ali para Perla, dizendo que ele faria de tudo, ele é capaz de fazer de tudo por ela. Nemésio tira uma debochada da cara dele e diz que sim, ele é capaz de fazer tudo, menos se casar, né? Ele diz que não, que isso também, com certeza ele se casaria com ela algum dia, né? Nemésio fica calado, apenas lhe ouvindo, e o Valentim continua dizendo que apenas tudo o que ele queria era por enquanto ali desfrutar o relacionamento dele com ela. Ele continua dizendo que talvez eles poderiam fazer algumas viagens juntos e se conhecer a cada dia mais. O Nemésio diz ele que sim, que ele está certo porque eles ainda estão começando, né? O Nemésio continua dizendo a ele que não é tão fácil ter um relacionamento e que tem muitas coisas que vêm logo depois que se casa, e o Valentim fica dizendo que sabe, que ele quer que entenda o que ele está querendo dizer. O Nemésio diz a ele que quer que ele pense muito bem. Então o Valentim começa a olhar um pouco para ele desconfiado, e o Nemésio continua dizendo que ele tem que se lembrar que logo depois de se casar ele vai ter que pagar a conta, criar de filho, trocar a fralda, material escolar, e diz ele que não, ele tem que pensar direitinho porque tá casado, vai deixar ele sem dinheiro nenhum e sem nenhuma paciência. Logo depois ele coloca a mão no bolso, tira uma joia ali e diz que teve que pedir um adiantamento, um empréstimo para poder comprar esse anel de presente ali para sua Terezinha, e diz a ele que ele veja ali que é uma grande joia. O Valentim fica até impressionado com aquele anel e diz a ele que ele venceu de fato ali. Depois fica perguntando por que gastar tanto assim apenas por conta de um aniversário. Nemésio responde a ele que não, que nem sempre é dessa forma que acontece em todos os aniversários, mas que ele tem que entender que isso aí é como se fosse um presente ali de reconciliação deles dois, entende? Só que o negócio é que a Terezinha vem chegando nesse exato momento, então o Nemésio diz a ele que ele guarda e esconda agora mesmo esse anel, e quando a Terezinha chega fica até sorridente e diz que está muito feliz em ver eles dois como amigos novamente. O Valentim, muito sorridente, diz que o Nemésio é um homem muito nobre, né? A Terezinha logo depois chama o Nemésio e diz que precisa muito que ele lhe ajude lá na cozinha com umas caixas de refrigerante porque está muito pesada. O Nemésio diz a ela que sim, que vai agora mesmo, depois cutuca ali o Valentim, diz a ele que ele guarda esse anel ali, tá bom? O Valentim diz a ele que não se preocupe, fique tranquilo que aquele anel vai estar bem guardado. Depois ele tira aquele anel, fica olhando ali e continua impressionado. Já o Fabian, ele vem com a estrela ali, todos os dois desesperados atrás de sua filha, e diz que já procuraram por todos os lugares e a filha dele não aparece, não está em lugar nenhum. Ela pede a ele que por favor, que ele não perca a fé, que fique tranquilo que eles vão conseguir encontrar ela. Ele fica ali todo agoniado e ela continua pedindo que por favor ele tente manter a calma. Ele diz a ela que ele não pode conseguir manter a calma e pergunta como ele faria isso. Ele continua revoltado, dizendo que jamais sabia que depois dessa discussão que eles dois tiveram ali, Yasmin ia decidir ir embora daquela cidade precisamente com aquele desgraçado. Estrela fica calada, apenas olhando para o Fabian, que continua dizendo revoltado que esse infeliz não faz nada, apenas manipular sua Yasmin com tudo isso que ele oferece a ela. Estrela continua em silêncio e ele continua desesperado ali, dizendo que a filha dele pode estar ali em perigo na mão desse infeliz. Gonçalo e Oliver chegam nesse exato momento e a Estrela pergunta se por acaso eles têm alguma notícia. Gonçalo fica também desesperado, diz que não, que eles procuraram ali pelo céu, terra, mar e não encontra ela em lugar nenhum. O Oliver agora começa a dizer que a culpa também é dele ali, porque de forma nenhuma ele poderia ter permitido ter deixado ela sozinha ali na praia. Matilde, nesse exato momento, para acabar de lascar, chega toda agoniada ali, dizendo que acabaram de reportar ali uma denúncia que aconteceu um acidente de trânsito. Ela continua dizendo que uma ambulância está a caminho, mas que eles não sabem informar ali se são eles. O Fabian se aperreia ainda mais, pedindo que por favor que então ela diga onde foi que aconteceu isso, aonde. Ela então dá as coordenadas para ele, explica onde ficou e que já mandaram algumas unidades para lá. A Estrela logo depois toca nele ali e pede a ele que por favor que ele fique tranquilo. Ele diz a ela que sim, que tudo bem, vai ficar tranquilo, mas é impossível, vocês percebem a adrenalina que ele está nesse momento.
Só que com Yasmin vocês vão perceber que com ela tá tudo bem, só que com ele não, ele tá todo ensanguentado, todo lascado ali, e ela chega pra ele e ele começa a pedir a ela que, por favor, que ela lhe perdoe. Ela diz a ele que ele não precisa se preocupar, que ele não fale e que ele consiga resistir, espere apenas um pouco mais, por favor. Ele de fato já não está mais aguentando tudo o que está acontecendo ali, mas ela continua pedindo a ele que, por favor, que ele espere só mais um pouquinho, fica olhando o tempo todo ali para ver se a ambulância vai chegar rápido ou não, mas ele continua ali tentando de alguma forma demonstrar para ela que está se despedindo, mas ela continua pedindo que, por favor, que vai ficar tudo bem, que ele resiste ao sol um pouco mais. Ela continua chamando pelo nome dele, pedindo a ele que, por favor, que ele resista porque a ambulância já está chegando, e diz a ele que ele vai ficar tudo bem com ele. Ele ali, sem muitas forças para ficar falando, diz a ela que quer que ela fique sabendo a vida, o quanto que ela é bonita e quer que ela viva essa vida porque ela merece. Só que ele não consegue nem falar muitas coisas ali para ela concorda com tudo que ele está dizendo, só que ele começa a engasgar ali e ela fica por um bom tempo ali apenas chamando pelo nome dele, mas querendo ou não, daqui a pouco ele vai para a cidade de Pé Junto. Então é justamente nesse exato momento, enquanto ela fica chacoalhando ele para lá e para cá, ele apenas não consegue mais resistir e o pescoço dele imediatamente fica mole e ela começa a desesperar ainda mais, pedindo a ele que ele não faça isso, que ele resiste e começa a gritar ali muito alto, chamando pelo seu nome. Ela continua gritando, pedindo que ele não faça isso, que ele não deixe ela sozinha, por favor. Só que a gritaria dela agora, nesse exato momento, não vai servir para mais nada, porque o Xavier, nesse exato momento, acabou indo para a cidade de Pé Junto. Por sua vez, a Yasmin cai ali e fica sentada e desesperada, sem saber o que fazer. Só que nesse mesmo lugar ali que houve esse acidente é quando chega todo mundo, e tanto a Estrela, também o Fabiano, todo mundo na realidade tenta passar ali. Os polícias nesse exato momento não deixam ninguém passar, até que o Fabiano ele consegue passar, bate de frente com o Oliver que segura ele, e quando ele vê aquela sacola preta ali, ele começa a se lembrar do acidente que teve tanto ele quanto a sua esposa e também a sua filha logo lá no início. O Fabian agora se desespera ainda mais, ele tenta ir até o local, o polícia segura ele e pede a ele que ele espere só um momento, mas ele continua insistindo, pedindo que, por favor, ele tem que ir lá olhar. Fabian continua tentando ir com a Estrela, o Oliver também, e o polícia continua dizendo que não há mais nada o que fazer porque já está morto. O Fabian pede a ele que, por favor, ele tem que olhar para ver quem é e pede que, por favor, deixe ele passar. Então o polícia diz que eles baixem ali o corpo porque ele vai tentar identificar. Todo mundo fica numa expectativa muito grande ali e ele, o Fabian, aos poucos vai se baixando ali para ele tentar abrir o zip daquela sacola e ver quem de fato está ali dentro. O Fabian, logo depois que ele abre, percebe que não é sua filha, ele fica até, querendo ou não, um pouco mais aliviado. A Estrela vai lá, acaba de abrir o zip e quando olha, vê que é um rapaz muito, mas muito jovem e também fica muito abalada. O policial pede a ele que, por favor, que todos eles se acalmem porque ela está sendo transferida para um centro de saúde. Então é aí que a Estrela, ela toma a decisão de chamar todos eles para que eles vá agora mesmo, nesse exato momento, até o local para saber tudo o que foi que aconteceu. Só que o negócio é que a Érica já está lá, dando miguezão dela, se fazendo de boa moça, enquanto a Yasmin está se lamentando, dizendo que ele, o Xavier, se foi e ela não pôde fazer nada. E a Érica continua dizendo que ela não precisa se preocupar com isso, porque ela fez tudo o que ela pôde. Ela continua dizendo para Yasmin que, por favor, que ela não fique colocando essas coisas na cabeça. Ela está viva, ela está ali e tudo isso aí é o que mais importa. Yasmin, ela fica em silêncio e a Érica continua dizendo que precisa dizer algo para ela que é muito importante, que o pai dela já está sabendo de todos os comprimidos. Ela fica calada e a Érica continua dizendo que, por favor, ela vai só pedir a ela que ela não conte nada para o pai dela, que ela também estava envolvida com isso aí, porque senão ele vai acabar com ela. Yasmin fica calada e a Érica continua dizendo que ela nunca contou o segredo dela para o pai dela porque elas duas são amigas e que uma amiga ali não tem como haver traição. Então a Érica, ela consegue o que ela quer e a Yasmin diz a ela que ela não precisa se preocupar porque ela não vai contar exatamente nada o que aconteceu.